Igor André Azevedo, gerente de serviços de tecnologia da Green4T. Qual o segredo para uma migração bem-sucedida da infraestrutura de TI? A migração da infraestrutura de TI é uma atividade muito crítica. Então, o fator preponderante dessa atividade é o planejamento. Ela é a chave para o sucesso. Green4T. Available, efficient, sustainable. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Green Talks. Este conteúdo está disponível nos nossos canais no Spotify, no YouTube e também em nosso blog Insights. O tema deste podcast é como realizar o processo de migração de uma infraestrutura de TI. Vamos falar sobre esse procedimento que é altamente crítico, requer muito planejamento, muita atenção aos detalhes. Para falar sobre isso, convidamos com o nosso gerente de serviços de tecnologia da Green4T, que é o Igor André Azevedo, a quem eu já agradeço aqui. Igor, obrigado aí pela sua presença, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Fabiano, a oportunidade de falarmos desse tema. Muito bem, Igor. Para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem melhor, o que é uma migração de infraestrutura de TI? Bom, a migração de infraestrutura de TI, ela é um estudo e um planejamento detalhado de todas as disciplinas que envolvem a infraestrutura de TI, né, com o objetivo de diagnosticar, planejar e definir uma melhor estratégia de movimentação. Essa é a definição do Moving. Muito bem. Bom, planejamento é a palavra-chave, né? O que é que precisa ter em termos de planejamento, de atenção ao detalhe na fase pré, assim, no começo desse processo? O processo, basicamente, ele é dividido em 3 etapas. Nós temos a parte do pré-moving, a parte do moving e a parte do pós-moving. Nessa primeira etapa, pré-moving, eu costumo dizer que é 95% do trabalho, né, e os outros 5% são a execução, é feito um assessment no ambiente, na infraestrutura de TI do cliente, e você precisa validar todas as disciplinas que envolvem essa infraestrutura e planejar como esses equipamentos, entender primeiramente, né, obviamente, como esses itens eles estão relacionados, né, desde a parte de conectividade elétrica e principalmente como ela está envolvida no business, né? Feito isso, você faz todo um estudo no ambiente de destino, para onde esses equipamentos irão, né? Entender como eles irão ficar no destino é importantíssimo para que você consiga definir uma estratégia. Aí nós realizamos um capacity plan, tem que ser feito um capacity plan nesse ambiente de destino para saber se está tudo preparado para receber esses equipamentos. Então, todo esse processo de identificar todos os detalhes, como esses equipamentos vão sair, como eles irão ficar no destino, qual é a relação que você tem com o negócio, né, para você entender quais são as janelas operacionais que podem ser realizadas essa atividade, né, ela é importantíssima. Por isso que eu digo que é 95% do trabalho. Tá? É importante isso que você falou, quer dizer, você tem que ter o total conhecimento dos dois lugares, né? Quer dizer, o lugar de onde sai o equipamento, então todo o assessment que é feito ali, e também o destino desses equipamentos, né? Para checar se está tudo em ordem do outro lado, né? Sim, é importante conhecer a origem, né? Conforme eu falei, você entender como esses itens estão relacionados. E aí, um ponto muito importante, Fabiano, é como eles se relacionam com o negócio, para que você consiga identificar qual é a melhor estratégia. E ele está diretamente atrelado ao destino desses equipamentos. Então, precisa ser feita uma auditoria muito grande no destino, para saber se elétrica, conectividade, interdependência entre equipamentos,
as janelas operacionais, se elas estão aderentes a esse ambiente. Por isso, o trabalho do Capacity Planning no ambiente de destino, ele é crucial também. E tem essa questão que é a janela operacional. Isso tudo acontece dentro de um espaço de tempo, né? Hoje, as empresas não vivem sem um ambiente de TI, sem Pois infraestrutura de TI. Ela é extremamente importante, eu diria que é fundamental, e ela está totalmente alinhada ao negócio de cada cliente. Então, entender essas janelas e como essa infraestrutura ela está relacionada com o negócio é fundamental para você enxergar qual é a janela de movimentação que é possível realizar essa atividade, para você entender se dentro desse mundo dessa infraestrutura é possível realizar a atividade, de que forma você pode fazer para não extrapolar essas janelas. Isso realmente deve tirar o sono de muita gente aí, né? Bom, a gente entendeu como é que funciona essa fase prévia. Agora a gente poderia falar um pouco quais são os fatores aí que o gestor de TI deve levar em consideração na hora da migração propriamente. É importante identificar e ter conhecimento e domínio da infraestrutura. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Como não é uma atividade, vamos dizer assim, do cotidiano das pessoas que administram a infraestrutura, é mais uma carga de trabalho que se tem, porque você precisa validar toda essa infraestrutura, conhecer, ver os detalhes para poder planejar. Ou seja, além das atividades do dia a dia, você ainda teria que pensar em todo o processo para fazer essa migração. Esse é um ponto. Ter recurso para fazer esse tipo de atividade. O segundo ponto ter pessoas, ter conhecimento nesse tipo de processo. Isso é importante. Um outro ponto muito importante que eu costumo dizer é não enxergar essa atividade como apenas um transporte. Ela não é transporte de equipamentos. Então, ela envolve tudo que nós conversamos, todo um planejamento para que nós consigamos realizar uma atividade dentro daquela janela, dentro daquele período que é permitido para o negócio, que a infraestrutura consegue ficar fora. Então, isso é um ponto importante. E aí, ter parceiros que consigam executar esse tipo de atividade, que tenham conhecimento nisso. Acho que é um dos pontos mais importantes que se pode mencionar aí. Não, perfeito. E, Igor, você mencionou a questão dos transportes, né? Do transporte dos equipamentos. Essa fase requer cuidados especiais também? Sim, sim. Nós estamos falando, da infraestrutura de TI, nós estamos falando de equipamentos sensíveis, né? E se uma análise mais profunda, nós estamos lidando com dados, com informação. Então, ali está contida a vida da empresa. Então, o cuidado com esse equipamento no transporte, ele é fundamental. Então, todos os equipamentos devem ser embalados corretamente, utilizando materiais específicos para transporte de sensíveis, e tem que se ter um controle muito grande, né, nesse transporte, para que você garanta que o equipamento vai sair de um local e ir para o seu destino sem nenhum problema. Então, usar alguns recursos, como etiquetas anti-impacto, que evidenciam se aquele equipamento teve algum impacto durante o transporte. Tudo isso são itens que são observados para mitigar qualquer problema, qualquer risco que se tenha após a migração. Tá? Então, é importante esse item do transporte no processo. Maravilha. Bom, agora passando para a próxima fase, quer dizer, realizada a migração, quais são os pontos de atenção na hora da instalação já no novo local, enfim,
O que temos que prestar atenção nesse momento do processo? Feito o planejamento, feita a migração, que é executar fielmente o que foi planejado. Após a migração, garantir que todas as aplicações, todos os serviços, todos os equipamentos, eles estão conforme estavam na origem e validar que todo esse ambiente ele está ok. Então, é preciso gastar um tempo maior para testar, para validar que esse ambiente tá saudável, tá tranquilo e que não teve nenhum problema durante essa migração. Então, isso eu acho que é um dos pontos mais importantes. Gastar-se um tempo maior em testar todas as aplicações, testar todos os equipamentos, a parte de conectividade, para que não se tenha nenhuma surpresa depois. Perfeito. Bom, próxima inquietação aí é como é que a gente garante a estabilidade dessa infraestrutura que foi migrada, né? Estabilidade e governança. Como é que a gente pode garantir esses dois lados da história aí? Bom, na parte da governança, é feito todo um book de documentos durante a parte de planejamento, né? E aí foi pensado como seria feita essa execução, validar toda essa documentação, entregar essa documentação, entregar um ambiente organizado, um ambiente identificado, e em todo esse book de documentos, ele serve para você ter esse controle agora do ambiente, né? Então, você passa a ter, após a migração, obviamente, o objetivo principal é migrar com segurança e garantir a segurança dos dados, mas, obviamente, você tem um resultado, né, que é todo esse book de documentos, ou seja, a sua infraestrutura de TI totalmente documentada, né? Você garante nessa parte, com isso, essa parte da governança. E a estabilidade, conforme eu falei, é testar todas as aplicações, testar tudo de uma forma bem planejada, para que se garanta a estabilidade das aplicações. Então, se garanta o funcionamento perfeito do data center após essa migração. Perfeito. Bom, sem dúvida que a gente está falando de um setor absolutamente sensível para as empresas, né? Hoje, como a gente conversou, as empresas são altamente dependentes do processamento de dados. Então, a gente está falando da integridade de um setor aí vital aí para as empresas. Por isso, a minha pergunta agora qual a importância da gente contar, então, com profissionais experientes, qualificados, acostumados a esse tipo de processo, né? Qual a importância de contar com equipes assim na migração de uma infraestrutura de TI? Uma dos pontos chaves da migração é a capacitação, né? Contar com equipes que conhecem o processo, que vivenciam o processo. Conforme eu falei, não é uma atividade do cotidiano das pessoas que administram a infraestrutura, né? Então, contar com pessoas que conhecem o processo, que têm experiência com esse tipo de atividade, é um grande passo para que você tenha sucesso nessa migração. Então, planejamento e capacitação nesse tipo de serviço é um item muito importante e um diferencial. É o segredo do sucesso, né? Planejar muito bem o início do processo, né? Aquilo que a gente conversou, 95% da migração é planejamento, cuidar de todos os detalhes durante o processo e contar com qualidade nos profissionais, né? Com certeza, né? Atenção a detalhes, né? Fazem toda a diferença, né? Você tem profissionais que conhecem de todas as camadas da infraestrutura, mas quando se fala em migrar um data center, você tem que pensar em itens que não são apenas TI.
Então, todo esse planejamento e atenção aos detalhes é fundamental. E saber o que está fazendo é premissa, né? Então, para que se tenha sucesso nesse tipo de atividade, precisa ter muito planejamento, os 95% de planejamento é pensar tudo antes e mitigar todos os riscos antes e ter equipes que tenham essa capacitação e conheçam esse processo para que você consiga atender a migração, costumo dizer, com erro zero, né? E ter toda a sua infraestrutura de TI e o negócio rodando após essa migração. Muito bem, acho que a gente conseguiu dar um panorama bastante detalhado aí de todo esse processo, um processo crítico que envolve fortes emoções, né? Se ele não for devidamente conduzido. Então, acho que a gente conseguiu entregar um conteúdo bastante bacana aí para as pessoas. Bom, eu conversei aqui com Igor André Azevedo, nosso gerente de serviços de tecnologia aqui da Green4T, para falar sobre exatamente a migração de uma infraestrutura de TI. Igor, muito obrigado aí pela sua presença, poxa, muito obrigado pelo seu conhecimento compartilhado aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Fabiano, a oportunidade de falar de um tema que particularmente eu gosto muito e espero ter contribuído aí, esclarecido os pontos mais importantes aí dessa atividade. Obrigado. Com certeza você esclareceu bastante coisa. Bom, é isso. Espero que você que está ouvindo esse podcast também tenha gostado. Portanto, curta, compartilhe este e outros conteúdos relevantes sobre todo esse universo aí da tecnologia que a gente posta no Blog Insights, no site da Green4T, aqui também no nosso podcast, claro, e nas nossas mídias sociais. Eu espero que você tenha gostado, espero você aqui no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.